Estamos aqui mais uma vez no culto de oração. E agora, hoje vamos ver São Juan, capítulo 21, de versículo 1 ao versículo 14, que habla de Jesus e aparece a 7 de seus discípulos. Ou seja, estamos dando continuidade aos milagros de Jesucristo, para a glória e honra do Senhor. Déjame já hacer a oração, porque depois já entro direto na palavra de Deus. Senhor Deus Padre Santo, Deus de poder, te dou graças, ó Senhor, por mais esta oportunidade de poder estar, ó Senhor Deus, levando tu palavra, ó Deus, sendo usado por ti como um vaso, ó Senhor Deus. Trabalha minha vida, dê-me forças, ó Deus. Quero diminuir para que tu crescas em mim, ó Senhor. Opera tus milagros e maravilhas através de tu palavra, que tu palavra entre em nossos corações, entre em nossa mente, Senhor Deus, e transforma nosso espírito, ó Padre. Te damos graças por todo em nome de Jesucristo. Amém e amém. Glórias a Deus. Muito bem, São Juan diz assim: Jesus se aparece a 7 de seus discípulos. E depois de esto, Jesus se manifestou outra vez a seus discípulos junto ao mar de Tiberías. E se manifestou desta maneira. Estavam juntos Simão Pedro, Tomás, chamado Dídimo, Natanael de Caná de Galileia, os hijos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. Simão Pedro les dijo: Vou a pescar. Eles lhe dijeron: Vamos, nosotros também contigo. Foram e entraram na barca, e aquela noite não pescaram nada. Quando já iba amanhecendo, se apresentou Jesus na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Ele lhes dijo: Hijitos, ¿tenéis algo que comer? Le responderam: não. Ele lhes dijo: Echad la red a la derecha de la barca e hallaréis. Entonces la echaron e já não lo podiam sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquele discípulo a quem Jesus amava dijo a Pedro: Es el Senhor. Simão Pedro, quando oyó que era el Senhor, se ciñó de roupa, porque não se havia despojado de ella, e se echou al mar. E os outros discípulos vieram com a barca, arrastrando la red de peces, pues não distavam la tierra sino como 200 codos. Al descender a terra, vieram brasas puestas e pez em cima de ellas e pão. E Jesus lhe dijo: Traed os peces que acabam de pescar. Subiu Simão Pedro e sacou a red tierra llena de grandes peces, 153, e aún sendo tantos, a red não se rompeu. Le dijo Jesus: Venid, comed. E nenhum de los discípulos se atrevia a perguntar-lhe: Tu quem eres? Sabendo que era Senhor. Vino pues Jesus e tomou el pão e les dio de asimismo del pescado. Esta era já a terceira vez que Jesus se manifestava a seus discípulos e depois de haver ressuscitado de los muertos. Muito bem, vemos aqui o passagem do Senhor. Quando Jesus já havia ressuscitado, já estava aparecendo aos discípulos, ele teve a oportunidade de aparecer para 7 de seus discípulos. E esses discípulos estavam com Pedro, Simão Pedro, que chamou a mais 6 discípulos para poder ir ali no mar de Galileia e poder ali pescar, com sua rede poder pescar a pesca. Sabemos que Pedro era um pescador, e Deus já estava usando como pescador de homens. Mas é interessante ver aqui que neste momento vemos aqui todos os discípulos indo pescar em alto mar. Nós sabemos que é um grande lago que se chama Mar de Galileia, e ali este grande lago onde eles estavam ali, que já chegaram a passar por tempestades com Jesus Cristo, já passaram muitas dificuldades ali, e agora eles estavam ali a pescar. Por causa da profissão de Pedro, estavam ali a pescar. E quando foram pescar, não conseguiram pescar nada. A palavra diz que não pescaram nada, não conseguiram. Chegaram ali, imagina-te ir por la noite, tirar ali a rede, necessitar ali para seu trabalho, porque é nisto que vive, e chegar por la noite e não conseguir nada.
Imagine nós outros passar todo um dia, ou toda uma semana, ou todo um mês de trabalho e chegar ao final de trabalho não receber nada. É horrível, não? Porque queremos, necessitamos, por isso que vamos, para poder não só se alimentar, mas para poder também vender. E vemos aqui que quando eles voltem de la pesca, encontram Jesus Cristo, que já havia ressuscitado, e eles não reconheceram Jesus. Pero Jesus, quando disse, que tienes? E disseram que não tem nada, não havia peixe nenhum. Então Jesus disse para volver ao mar e tirar a rede por la direita del barco. E assim foram. E quando foram, conseguiram correr um montão de peixes. Então, imagina que deve ser uma barca muito pequena, não muito grande, porque, por la maneira que está dizendo, são 153 peixes, e ali estava ocupando, imagínate, uma barca onde já havia 7 pessoas, havia o espaço de la rede, e agora tinha que pôr ali 153 peixes. E a rede não aguentava mais, de tanto, era para estar destroçada a rede, não era para comportar. Para nós é difícil entender hoje, porque vemos grandes navios sendo pesca, mas para aquela época era algo grande, era algo maravilhoso, tremendo, o que estava passando ali naquele lugar. E sem contar do milagre, porque já foram ali, já se quedaram, ia para um lado nada, ia para outro nada, e para outro nada, e quando Jesus dá a ordem para volver, eles vão e conseguem fazer esta grande pesca. Vemos aqui que Jesus estava ali, já preparando ali a chegada deles, já para poder comer, não? Cenar com eles, porque Jesus já havia ressuscitado. Então, vêm eles já com a barca, e Pedro ali vai contar os peixes, e vê que tem 153 peixes, né? Um grande milagre do Senhor. E ali estavam eles. O interessante de ver é que, e neste passagem, eles não reconheceram a Jesus. Não? Eles estavam ali com Jesus, passaram 3 anos e meio com Jesus, não? Enquanto Jesus estava vivo, não? Em carne ali. Agora ele está glorificado, com o seu corpo glorificado. Mas quando ele está com o corpo glorificado, eles não conseguem reconhecer a Jesus, não conseguem ver. Só sabe que um homem diz, vuelve ali e tira a rede por la direita. Mas interessante é que, mesmo que, isto é que creio que é a chave para nós hoje. A questão não é reconhecer fisicamente. O importante é reconhecer sua voz. Porque eles foram, porque eu creio que em espírito estava reconhecendo a voz de Jesus. E foram e tiveram vitória. Nós temos que reconhecer a voz de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Temos que saber quando Ele está falando com nós, entender o porquê as coisas não estão funcionando, porquê que as coisas não estão de acordo. Alguma coisa há, alguma brecha há que tapar, alguma coisa há que fazer. Então você tem que ver o que é que Jesus quer que nós hagamos. Tem que ver o que é que Jesus espera de cada um de nós. Por que as coisas não aconteceram? Por que não aconteceu de primeira? Porque de primeira eu fui e não consegui ter vitória, pero a segunda vez, quando Jesus me deu a ordem, mesmo que eu não reconozca, pero aquela voz toca em mim, eu vuelvo e ali tenho vitória. Por quê? Porque estou em obediência. Porque estou fazendo a vontade do Senhor. Estou fazendo aquilo que agrada. Devemos saber escutar a voz de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Temos que saber escutar a palavra. Saber aquilo que Deus tem para nós. Arreglar. Então não é só chegar e tirar. Jesus está dizendo, tira para a direita. Tira por la direita. Não se queda tirando para cá, para allá, que não vai. Então poderiam volver ao mar e volver com a rede vazia. É isto que entendo. Poderia volver vazia, porque se não obedecer a Jesus, ia volver de novo. Mas Jesus não me mandou ir. Isto passa muitas vezes conosco. Jesus não nos mandou ir a pescar. E por que volvo com a rede vazia? Porque não tirou para o lado direito. Porque não tirou para onde Deus está mandando tirar. Há que ver aquilo que Deus quer, os detalhes que Deus quer para nossas vidas. Isto é que é importante, esta é a clave para poder ter vitória, esta é a clave, escuchar.
Acuérdate de ayer, quando estava falando de Gideon. Gideon, ele sempre estava questionando, sempre querendo saber, poner a prova se realmente era vindo de Deus para poder fazer um grande milagre e salvar todo um povo de Israel. Não é só chegar e escutar. Ah, Jesus falou comigo. E depois vai ver as coisas não acontecem. Não, Jesus falou comigo. Bem, ele me pediu para volver ao mar de Galileia. Ótimo. Pero ele está me pedindo para tirar a rede para o lado direito. Não pode tirar a rede para qualquer lado. Tenho que tirar para a rede do lado direito, porque é ali que está minha bendição. Ali é que estão os peces. Ali é que está a promessa de venir com os peces. E é nisto que nós devemos estar atentos, amados, para correr aquilo que é do Senhor, correr as bendições do Senhor, correr as promessas de Deus, não perder as promessas do Senhor, não fazer as coisas por la mitad, não fazer por la mitad. Não dizer, não, pero eu volvi, pero Deus me mandou, eu pensava que era Deus, pero não era, não é Deus. É Deus te dizendo, a questão são os detalhes. Gideon, como falamos ayer em Juízes 6, Gideon ele estava sempre querendo saber os detalhes, e se realmente era Deus. Cada passo que ele dava, ele queria saber se realmente Deus estava com ele, se aquilo que ele ia fazer era por direção de Deus. E aqui vemos que os 7 discípulos tiveram uma grande vitória. Conseguiram trazer estes peixes e depois puderam, junto com Jesus, esta é a outra parte importante, junto com Jesus, poder cenar. Cenar de la vitória, de las bendições. Estar junto, a bendição em ti, junto ali com Jesus Cristo. Não é só para correr a bendição, mas depois que correu as bendições, poder estar com Jesus Cristo e poder cenar, estar junto com Ele. Qual é a bendição? Que é que tu estás esperando do Senhor? Qual é a bendição que tu estás esperando? Eu tenho minhas bendições e estou esperando o Senhor. Eu tenho minhas bendições e esta bendição eu quero fazer exatamente como Deus quer, porque eu quero depois cenar com o Senhor, poder estar em la mesa e dar o grito de vitória. Oh, glória a Deus! Eu consegui, porque eu escutei ao Senhor, eu volvi ao mar e eu tirei minha rede para o lado direito e agora estou junto com Jesus e minha bendição para glorificar o nome do Senhor. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Deus de poder, toda glória, toda honra, Senhor, é para ti. Te damos graças.